Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de João, no capítulo 15. E vamos abordar versículo por versículo. Inclusive esse capítulo tem 27 versículos. Mas antes de darmos início ao estudo da Palavra de Deus, nós vamos nos dirigindo a Deus em oração, pedindo a sua bênção para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Por isso nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. E peço agora a Tua bênção para esse momento, que o Senhor possa me capacitar, possa falar aos nossos corações, Senhor, através do Seu Santo Espírito, e que Ele também possa nos fazer compreender a Tua palavra, Senhor, para assim, Pai, para não pecarmos contra Ti e sermos fiéis a Ti. Abençoe nossas vidas, ilumina nossa mente e o nosso coração. E abençoe todos aqueles que vão assistir pelas redes sociais a esse estudo, Pai. É que nós pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo do capítulo 15, que lá em João 15:1 diz, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Uma coisa importante nesse capítulo é que toda essa narração do capítulo 15 é Jesus falando. Então a gente vai abordar o sentido aí, o que Jesus falou em versículo por versículo. Então vamos lá. Quando Jesus diz que é videira, essa nomenclatura pode significar uma simples videira ou a vinha toda. Seja como for, a imagem aqui dá uma ideia de total dependência. Quer dizer, Israel era a videira plantada por Deus, mas não conseguiu dar bons frutos. Isso a gente vê lá em Isaías 5, 1, 7 e Jeremias, capítulo 2, versículos 19 a 21. Jesus com seus ramos, todos que creem nele, enxertado nele, é a videira verdadeira. Assim como todo o povo de Israel, descendente dos seus patriarcas, a nova geração do povo de Deus é apresentada aqui como descendência de Cristo, organicamente ligada a Ele, como ramos que nascem na videira. Esse é o cumprimento do Salmo 80, em que o Filho do Homem é a videira plantada por Deus. Ali a gente tem no Salmo 80, versículo 17. Já no versículo 2 e 3, diz que toda vara que está ligada a Cristo, Paulo usa a palavra em Cristo para falar do direito legal dos cristãos e de sua posição na família de Deus, algo que lhe é dado pela graça. A ênfase em mim, nesse texto, contudo, está na comunhão profunda e permanente. O propósito de Jesus era fazer com que seus discípulos passassem de seus servos para amigos, conforme lá o versículo 13 e 15. Mas isso envolvia um processo de disciplina relacionado ao seu mandamento. Não dá fruto, nenhuma árvore dá fruto em uma hora para outra. O fruto é resultado de um processo. O mesmo acontece com os cristãos. Aqueles que dão fruto, o lavrador os tira, é aí que tem o mesmo significado de ser levantado. Quando termina o inverno e chega o tempo de plantar, o lavrador percorre a vinha levantando os ramos do solo, onde eles ficam no inverno, e prendendo-os em estacas para que eles sejam esquecidos pelo sol. O calor faz com que os ramos brotem. Além disso, ao tirar o ramo do solo, o lavrador evita que eles criem raízes na superfície, onde não há umidade suficiente para produzir nada,
além de uvas duras e azedas. Quando o ramo é levantado na terra suja, entretanto, ele é obrigado a procurar umidade nas raízes mais profundas da videira, produzindo assim frutos deliciosos. Interessante, né? Tira, né? Significado limpa, né? Quando a gente fala assim que ele tira, né? Aí é o que fala que é o significado limpo, limpa, né? Quanto a frutos na videira, o lavrador deixa limpa de pragas e doenças. E a purificação de toda a colheita espiritual é feita pela palavra. O que Jesus diz aqui são as mesmas palavras ditas aos seus discípulos no cenáculo para confrontá-los, conforme lá no capítulo 14. São palavras que fariam com que eles não fossem mais discípulos medíocres e covardes e se tornassem poderosos soldados de Cristo. Mas esse é um processo que estaria com o passar do tempo, e o verbo usado nesse versículo também significa limpar. Portanto, o lavrador levanta os ramos sem fruto e limpa aquele que dão frutos, para que frutifique ainda mais. A questão principal aqui não é a união, mas a comunhão que produz frutos. Já no versículo 4, que diz: permanecei em mim e eu permanecer em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecer em mim. E são palavras de Jesus. Para que o ramo tenha muitos frutos, ele tem que estar na videira. Ou seja, fazer parte, permanecer e criar raízes. E a maneira como permanecemos em Cristo é obedecendo, conforme João 15:10 e 1 João 3:24. O cristão que obedece à palavra de Deus com amor dá muitos frutos. Já no versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Sem mim nada podeis fazer. Então aqui, quando ele diz nada podeis fazer, é que sem Jesus o cristão não consegue fazer nada que tenha valor espiritual e que permaneça. Já no versículo 6, Jesus fala: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e que se queimam. Como Jesus falou, se alguém não estiver em mim, em Cristo, né, sofrerá diversas consequências. Primeira, será lançado fora, o que significa perda de comunhão. Segundo, secará, o que significa perda de vitalidade. Terceiro, será lançado no fogo, o que significa perda da recompensa. O fogo aqui tem um sentido figurado e simboliza a ardente prova, conforme 1 Pedro, capítulo 1, 7 e capítulo 4, versículo 12. Ou o juízo do tribunal de Cristo, que é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 11 a 15. Não permanecer em Cristo traz consequências espirituais desastrosas. E o que os que colhem, veja a mudança de ele, o Pai, que é o lavrador, no versículo 2, para o cristão que está ou não em Cristo, no versículo 4. E depois para eles, os ímpios que buscam os sinais de sua vida, conforme João 13:35. Já no versículo 7, Jesus fala: se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Quer dizer, ele diz: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, permanecei em Cristo e traz 6 resultados. Resposta à oração, conforme versículo 7, frutos, versículo 8, cumprimento de propósito, portanto o Pai é glorificado, conforme versículo 8, amor, no versículo 9 e 10, plenitude e alegria, no versículo 11.
Evangelismo eficaz, conforme João 13:35 e João 15:8. Permanecer em Cristo significa ter comunhão pessoal com Ele. Permanecer na sua palavra envolve obediência. Conhecer o Salvador gera em nós fé, que nos leva a uma atitude óbvia, obedecer-lhe por amor. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre esse processo, lá em Filipenses 3:10. Então, os irmãos e irmãs depois falaram em Filipenses 3:10 para ver o que Paulo diz a respeito. Já no versículo 8, Jesus fala assim: nisto é glorificado meu Pai, em que tem muitos frutos, e assim vos tornarei meus discípulos. Então, nisto é glorificado meu Pai, como Jesus falou. Veja que a semelhança interessante há entre o versículo e o de João 13:35. O amor descrito em João 13:35 é representado como fruto aqui. O texto fica completo ao mostrar como é estratégico os discípulos que amarem-se uns aos outros, uns aos outros, pois este é o método do evangelismo de Cristo, para alcançar os perdidos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se transformem assim, serei meus discípulos. Onde há bons frutos, há também sementes que se espalharão. Já no versículo 9, Jesus fala: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Quando Jesus diz, que permanecei no amor dele, também vos amei a vós. O amor de Deus Pai por teus filhos é medida de amor do Filho pelos cristãos. Já no versículo 10, Jesus fala: se guardares os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, no versículo 10 diz que permanecerei no meu amor. Isso Jesus falando. Jesus ama os cristãos incondicionalmente, conforme o versículo 9, enquanto eles obedecem a sua palavra e permanecem no seu amor. Conhecerão e receberão o amor de Jesus cada vez mais, conforme Efésios 3, 14 a 19. Já no versículo 11, Jesus diz: tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, no versículo fala da alegria completa, que é uma frase muito comum no escrito de João, conforme João capítulo 3, 29, João 16, 24, João 17, 3, 1 João 1, 4 e 2 João 12. E ela descreve que o cristão experimenta o amor de Jesus e a alegria completa. Já no versículo 12, Jesus fala: o meu mandamento é este, amai uns aos outros como eu vos amei. Então ele diz que vos ameis uns aos outros. Para permanecer em Cristo, o cristão tem que obedecer, conforme no versículo 10. Para obedecer, ele tem que amar os outros, conforme João 13, 34, 35. Já no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de tal quem a própria vida pelos seus amigos. Então, dá alguém a sua vida, principalmente confiando no seu eu. Pedro se ofereceu para entregar sua vida por Jesus, mas na verdade ele não estava pronto para morrer por Cristo. Ele não estava pronto nem para viver para ele, conforme João 18, 17 e 18. E João 18, 25, 27. O maior exemplo do amor é a humildade de Jesus ao se sacrificar por nós, conforme João 13, 15. Já no versículo 14, Jesus diz: vós sois meus amigos, e se fizeres o que eu vos mando. Então, se fizeres o que eu mando, a palavra de Jesus, Jesus é o nosso modelo de amor, conforme versículo 13. E a comunhão com Ele é a razão para amar como Ele ama. Se o cristão obedecer ao mandamento de Jesus, Ele amar, eles terão comunhão e amizade com Ele. Veja que a amizade, ao contrário de filiação,
não é um dom dado a uma vez por todas, mas algo que cresce conforme a obediência e aos mandamentos de Jesus para amar. Já no versículo 15, Jesus diz: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Antes tenho que vos chamado de amigo, pois tudo que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, quando Jesus fala, já vos não chamareis de servo, e sim de amigo. Até aqui, Jesus tinha chamado seus discípulos de servos, conforme João 12, 26 e 13, capítulo 13, versículo 13 a 16. Um servo recebe ordem para fazer as coisas e vê o que seu mestre faz, mesmo que não saiba o sentido ou o propósito daquilo. Os amigos sabem o que acontece na vida dos outros, porque cultivam forte comunhão e conhecem uns aos outros. Já no versículo 16, Jesus diz: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim que tudo que meu nome pedires, o Pai me conceda. Vós conceda, aliás. Então a gente vê que eu vos que escolhi, palavra de Jesus. Jesus que começou um relacionamento com seus discípulos, conforme 1 João 4,10. Isso se iniciou com a seleção, depois passou para o servidão. Então chegou a amizade. Para que vade e dê fruto, após escolher seus discípulos, Jesus o comissionou para que desse frutos, e tais frutos permanecessem por meio da oração. Já no versículo 17, Jesus diz: isto vos ordeno, amais uns aos outros. Quer dizer, que vós ameis uns aos outros, são palavras de Jesus, voltada a falar do amor. Amais uns aos outros é uma ordenança e não uma opção. E já no versículo 18, Jesus fala: se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro que vós me odiou a mim. Então, ele fala ali que enquanto Jesus disse essas palavras, os fariseus estavam planejando matá-lo, conforme João 11, 45 e 57. Já que o mundo odiava Jesus, não era surpresa alguma que odiasse os seguintes dele também. Quer dizer, os seguintes dele são os discípulos dele. Agora, já no capítulo 22, esse é o 18 a 21. Então, vou ler o 18, 19, 20 e 21. 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que o primeiro é que vos me odiou a mim. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como sois do mundo antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardares a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso os farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Quer dizer, eles não conhecem a Deus que enviou Jesus, Já no versículo 22 a 25, não teriam pecado e não tem desculpa, Porque lá no 22 diz: se eu não tivesse vindo, nem lhe tivesse falado, não teríamos pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado, porque Jesus ensinou ali o que era pecado, Então, o que acontece? Não teriam pecado, não tem desculpa. O fato que o mundo odiasse Jesus era um pecado contra Deus, pois foi Jesus que revelou o Pai ao mundo. Também ao meu Pai, já que Jesus é o Pai e somos um. Quem odiava Jesus, odiava o Pai, que era Deus, O testemunho da palavra de Jesus, conforme no versículo 22, e suas obras, no versículo 24, tornaram aqueles que o rejeitaram e culpados pelo seu pecado. No versículo 25, Jesus cita o Salmo 69, 4, para mostrar como rejeitar o amor e a bondade dele torna-se algo maligno e irracional, Então a gente vê ali que no versículo 25 diz:
mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiarão-me sem motivo. Quer dizer, não tinha um motivo para odiar Jesus, né? Mas, entendeu? Eles mesmo assim odiavam. Talvez por ganância, por inveja, né? Porque Jesus era tão bom, humilde, fazia tantos milagres, prodígios. E aí no 26 e 27, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, e ele testificará de mim. E no 27 diz, e vocês também testificarei, pois estás comigo desde o princípio, né? Então, essa foi a terceira vez durante as últimas horas de Jesus com os seus discípulos. Ele falou do envio do Espírito Santo, conforme lá João 14,16, que era o Consolador, né? O Espírito Santo. Também pode ser traduzido por advogado ou conselheiro. O Pai e o Filho estavam envolvidos na vinda do Espírito. Tanto o Espírito como os discípulos capacitados por eles testificariam de Jesus. Testificará de mim, essas palavras de Jesus, e vós também testificarei. Quando os discípulos pregassem, o Espírito Santo convenceria o coração dos ímpios acerca de Jesus. Isso, por sua vez, faria com que os discípulos testificassem ainda mais dele, tá? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é a Trindade, né? E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é que convence da justiça, do juízo, do pecado. Então, o que acontece? É o Espírito Santo que testifica de Jesus. É ele que convence que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o Senhor. Então, o próprio Jesus diz, né, que se permanecer nele, tereis pedir aquilo que quiseres e o Pai vos concederá a vós. Por quê? Porque ele está em Cristo. E tudo que pede agradando a Jesus, mas para isso a pessoa tem que estar nele. O que é estar nele? É obedecê-lo, amá-lo, né? Confiá-lo, entendeu? Em todas as coisas. Então isso é muito importante, nós ficarmos como permanecendo em Jesus. Muitas vezes, quantas vezes a gente se afasta, né, assim, da igreja, ou melhor, da comunhão com Cristo, né? A gente desfia da igreja, às vezes não quer saber de Cristo, às vezes por uma bênção não recebida, e a gente fica amargurado, entristecido. Às vezes até fala assim, mas porque Deus não me ouve, porque Deus não atende meu pedido e tal. Sim, há casos e casos, porque tem casos que Deus não atende o pedido em decorrência porque aquilo não é melhor para nós. Porque a própria palavra de Deus diz que muitas vezes nós pedimos mal, aquilo que para gastarmos, né? Que coisa que não edifica, coisas que não vai nos trazer frutos, vamos dizer. Então, mas quando a gente permanece em Cristo, o próprio Espírito Santo, ele que nos convence de todas as coisas, né? Ele pode fazer-nos entender aquilo que é melhor para nós e aquilo que nós possamos pedir a Deus, né? Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes acontece uma questão, vamos dizer assim, a pessoa quer comprar uma casa, né? Ela mora de aluguel, então ela precisa ter uma casa própria. E ela começa a pedir a Deus para determinado bairro, que ela gosta de morar naquele bairro, porque ali, de repente, é um bairro que agrada a ela, que tenha um certo tipo de comércio. E muitas vezes Deus não abre as portas, né, naquela casa para comprar, não vamos dizer assim, porque não é daquela vontade de Deus que a pessoa more ali naquele bairro. Porque o que vai acontecer? Às vezes, o outro bairro que a pessoa vai morar, ela vai acabar encontrando futuramente um local melhor para ela, que não é aquele local que Deus queria.
E aí talvez ali, quem sabe, ela vai morar perto de um parente, ou então aquele lugar ali não é um lugar bem visto, porque às vezes a gente mora em certos lugares, mas muitos assaltos, aí passa a ser um lugar perigoso, um lugar de risco, então a gente não entende muitas vezes. E o Espírito Santo, muitas vezes, faz-nos entender aquilo que é melhor. E principalmente quando nós orarmos e pedir a Deus, pedir para que Ele faça a sua vontade, que permaneça a sua vontade, não a nossa. Claro, se a gente quer comprar uma casa, que Deus apresente aquela casa, que apresente aquele local que ela vai poder morar. Muitas tempo eu estava morando de aluguel, porque a nossa casa que a gente tem escada, minha mãe foi ficando com uma certa idade, eu queria até esse testemunho, então eu comecei a procurar casa para lá e para cá, e eu pedia a Deus para coisa e procurava e tal, mas nada conseguia, porque todas as casas que eu procurava tinham escada, ou era o valor muito caro, não tinha condições. Então o que acontece? Aí eu tinha um apartamento meu, que eu fiz uma reforma, mas não tinha 3 quartos, e nós precisávamos de 3 quartos. E aí aconteceu que apareceu para alugar, na verdade não era nem para alugar, era para vender, que o proprietário queria, mas eu conversando com ele, né, ele falou que poderia alugar por 1 ano, mas que ele venderia depois. E ele ainda até falou que daria preferência para mim naquela casa, nesse apartamento, porque eu sou inquilino, eu era inquilino, né, e tal, e aliás sou ainda, então ele daria preferência. Mas caso eu não quisesse, que eu teria que permitir que o corretor mostrasse para outras pessoas interessadas. Aí aconteceu que passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e aconteceu também que ele não resolveu agora vender, e agora eu estou num processo de compra, estou fazendo um financiamento junto ao banco para comprar, porque aí vai ficar esse apartamento do lado do meu. Em vez de ficar com 2 quartos, vamos acabar, melhor, ficamos com 3 quartos, que é o que eu estava procurando anteriormente, que eu queria, né? Agora nós vamos ficar com 4 quartos, quer dizer, mais 1 quarto até, porque já que vai juntar os dois, e eu pretendo abrir uma parede, né? Uma porta, vamos dizer assim, entre uma parede e outra, que vai estar para a sala do outro apartamento, e assim ficaria um apartamento só. É interessante que custou, eu fiquei muito tempo procurando, mas entendeu? Às vezes eu ficava assim, o senhor não me responde, eu estou tanto procurando e tal, mas o que aconteceu? Deus depois direcionou uma coisa melhor, e graças a Deus eu vou concretizar essa compra, se Deus quiser, nos próximos dias. Então, foi uma bênção nessa questão, né? Porque eu até tive que entrar como garantia o meu apartamento para poder fazer o financiamento no banco. E aí vai ter uma alienação fiduciária como garantia o meu imóvel, que eu já tenho, e eu vou comprar o outro do lado, que enquanto minha mãe for viva, ela vai morar nesse apartamento, e a minha irmã também. Então, futuramente, na falta dela, aí a minha outra irmã vai morar do lado meu, quer dizer, é um sonho da minha mãe, sempre foi um dia que ela não estivesse mais aqui, né, junto a nós, que eu morasse junto com a minha irmã, que aí poderíamos nós ficar do lado do outro, em caso de alguma assistência, a gente estaria ali dando assistência um ao outro. Então é coisas de bênção, mas isso é importante, permanecer em Cristo, estar orando, pedindo a Deus e confiar nele, né? Porque quantas vezes também eu me lembro que eu falava, Senhor, eu queria uma casa com 3 quartos e tal, que fosse um valor muito alto para que eu tivesse condições de pagar, mas eu dizia também, Senhor, que seja a sua vontade, né? E graças a Deus, Deus proporcionou essa bênção. E eu já praticamente estou com garantia, porque eu já tenho um sinal para concretizar essa compra e venda, então eu só estou esperando agora o cartório para oficializar
esse contrato. Então é bênção de Deus que, isso eu falo como um testemunho, né? Que nós temos que permanecer em Cristo, né? Temos que pedir a Ele, porque Ele sempre faz o melhor para nós. E eu falo para cada irmão e cada irmã, sempre buscar a presença do Senhor, sempre orar, esperar no Senhor, porque confiantemente, se nós tivermos essa comunhão com Deus, né? Esse comunhão com Jesus, nós vamos conseguir aquilo melhor para nós. Talvez não o nosso que nós pedimos, mas Ele tem o melhor para nós. Isso Deus me provou isso através dessa bênção, dessa compra, desse apartamento. Então, irmãos, eu vou terminar. Nós vamos orar, mas eu peço aos irmãos que na próxima semana, essa semana, durante a semana, leia o capítulo 16, né, que são 33 versículos, que nós vamos estar fazendo estudo sobre esse capítulo 16 do livro de João. Então vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a bênção para o nosso dia, para a nossa semana. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela cada vida, Senhor, por cada vida que assistiu essa live, que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada lar, livrando de toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti, que possamos ter paz no nosso lar, podemos ter união, entendeu? Que o Senhor possa estar abençoando, o Espírito Santo fazendo-nos compreender, aumentando nossa fé, nossa esperança, que possamos ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e que possamos, Senhor, entregar em Tuas mãos todas as nossas necessidades, nossos pedidos, e confiando que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque nós, Senhor, muitas vezes queremos aquilo que não entendemos que é melhor para nós. Mas, na verdade, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso, faça-nos entender isto, Pai, e nos abençoe. Ter um domingo de bênção, ter uma semana próspera, abençoada, e seja com cada um até nós estarmos retornando a esse estudo na próxima semana. É que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, fiquem na paz, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Glória a Deus.